Amém, Pai. Obrigada, Senhor. Graças te damos por essa manhã. Graças te damos pela sua bondade, a sua misericórdia, a tua pessoa, Senhor, que quando é revelada aos nossos corações, nós não queremos saber de outra coisa a não ser de estar com a tua presença. Senhor Deus, a tua presença vale tudo. Vale tudo. Ela é mais preciosa do que o ar que respiramos, Senhor. A tua pessoa revela-se a cada coração que ouvir esse devocional, Senhor. Espírito Santo, eu levanto um clamor por todos que ouvirem esse devocional, que eles possam ser cheios de Ti, Senhor. Que eles possam ter uma experiência contigo, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, esse devocional, que o Senhor possa ministrar profundamente aos nossos corações. Nós queremos entender, abra o entendimento com respeito à tua palavra. Abra nosso entendimento, Senhor, que possamos compreender com profundidade o que o Senhor realmente quer dizer, o que os princípios que estão por detrás de cada ordenança. Senhor Deus, a tua essência revela aos nossos corações cada vez mais. Tira as escamas dos nossos olhos, faça-nos te ver, Senhor. Tira a cegueira espiritual que impede as pessoas de reconhecer a tua beleza, a tua grandiosidade. Senhor, em nome de Jesus, eu intercedo por todos que ouvirem esse áudio, que eles possam ter o véu removido de seus corações. Senhor Deus, que eles possam ter acesso à tua presença, e esse acesso é através de Jesus. Jesus, nós te recebemos como nosso único Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós estamos escondidos com Cristo em tua presença, Pai. Aleluia, revestidas de Cristo nós estamos. É por isso que temos acesso à tua pessoa. Obrigada pela tua palavra, que é viva, eficaz, nos exorta, nos ensina, nos orienta, é lâmpada para os nossos pés. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá. Glória a Deus. Bom dia. Vamos para o estudo de hoje? O estudo de hoje está... Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Nós vamos falar de um tema onde diz: você é um herdeiro do mundo. Vamos entender? Gálatas capítulo 3, versículo... Deixa eu abrir aqui a minha câmera. Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14, que diz assim... Bom, 13 e 14 está dentro de um contexto onde explica que a fé em Cristo supera a lei. Vamos ler essa perícope, que é do versículo 1 ao 14, mas nós vamos dar ênfase no versículo 13 e 14. Mas vamos lá, a partir do versículo 1, diz: ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero tão somente que me respondais. Quero tão somente que me respondais. 2 pontos.
Foi por intermédio da prática da lei que recebestes o Espírito Santo? Ou pela fé naquilo que ouvistes? Estais tão enlouquecidos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito de Deus, estar desejando agora vos aperfeiçoar por meio do mero esforço humano? É possível que vos tenha sido inútil sofrer tudo o que sofrestes? Se é que isso foi por nada, aquilo que vos dá o seu Espírito e que realiza milagres entre vós, será que assim procede pelas obras da lei ou por meio da fé com a qual recebestes a palavra? Considerai, pois, o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejais certos, portanto, de que os que são da fé, precisamente estes é que são filhos de Abraão. Quem é filho de Abraão? Os que são da fé. Porque Abraão é considerado o pai da fé. Porque ele foi justificado porque creu. Amém? E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão. 2 pontos, dizendo: por teu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Olha, Deus prevendo que os não-judeus seriam justificados, já antecipou, olha, por teu intermédio, Abraão, todas as nações serão abençoadas. Desse modo, os que são da fé são abençoados, juntamente com Abraão, homem que realmente creu. Aleluia! Amém! Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Vou repetir. Quieta. Sucesso latino aqui. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição, de maldição. Porquanto está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. É, portanto, evidente que diante de Deus, ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Vou repetir. É, portanto, evidente que diante de Deus, ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. É por você crer em Jesus que te justifica, que te torna um homem e uma mulher justa ou justo. A lei não é fundamentada na fé. A lei não é fundamentada na fé. Ao contrário, quem praticar esses mandamentos, por eles viverá. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei. Aí entra o versículo ao qual a gente vai dar ênfase, que é o 13 e 14. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois, como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Cristo Jesus, em Jesus Cristo,
a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Amém. Obrigada, Senhor, pela sua palavra e abra nosso entendimento para que possamos compreender com clareza a diferença das duas alianças. A primeira aliança dada a Moisés e a nova aliança instituída por Cristo. Vamos lá. Eu vou ler um devocional do pastor Joseph Prince, tá? As bênçãos de Deus são parte da nossa herança na nova aliança da graça, que Jesus morreu para nos dar. Vou ler novamente. As bênçãos de Deus são parte da nossa herança. As bênçãos é uma parte da nossa herança na nova aliança da graça, que Jesus morreu para nos dar. A palavra de Deus nos diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, tendo se tornado maldição por nós, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, para que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Veja bem, quem são gentios? Todos aqueles que não são judeus são gentios. E o caminho se abre. Veja, a lei foi entregue para o povo judeu através de Moisés, que eram hebreus e depois que passaram a ter nação, se tornaram judeus e nascidos lá da capital, Jerusalém. Todos que não são judeus são gentios e nós temos acesso às promessas enxertadas na vida de Abraão. Nós somos herdeiros dessas promessas pelo mesmo caminho que Abraão, que veio muito antes de Moisés, recebeu, que foi por fé. As leis ainda nem tinham sido dadas. Moisés foi justificado pela fé, assim como nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Antes de Jesus, as pessoas eram justificadas pela fé que o Messias veria. Após Jesus ter vindo, nós somos justificados pela fé que Cristo veio. Amém? Vamos lá. É uma promessa muito maravilhosa se cumprindo em nossas vidas, receber o Espírito Santo, a presença do Pai em nossas vidas. E isso vem por intermédio de fé. Fé. Em quem? Em Jesus. Ele é que abre essa porta. Ele é a porta estreita. Não tem outro caminho para ser abençoado. É através de Jesus que somos ricamente abençoados. Vamos lá. Não é interessante que o Senhor seja muito específico ao mencionar que Cristo se tornou uma maldição por nós na cruz? Para que pudéssemos experimentar e desfrutar das bênçãos de Abraão? Ele não quer que simplesmente experimentemos qualquer tipo de bênção. Não. Ele quer que experimentemos a bênção de Abraão. Você sabe qual é a bênção de Abraão? Vamos ver. Acho que cabe nós, então, descobrir o que é a bênção de Abraão. E quem pode recebê-la? Amém? Vamos lá. A Bíblia diz que se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa em Gálatas 3:29. Vamos ler? Gálatas 3:29, que diz assim:
E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Promessa com P maiúsculo, ou seja, a promessa feita pelo Pai. Amém? Se nós somos de Cristo, nós somos herdeiros. Se nós somos de Cristo, nós somos descendência de Abraão, plenos herdeiros. Aleluias. Você é de Cristo? Você pertence a Jesus? Se suas respostas forem sim, então isso faz de você um herdeiro, conforme a promessa feita por Deus. Todo crente em Cristo é um herdeiro. Sempre que você ouve a palavra herdeiro, ela fala de algo bom. Ela fala de uma herança pela qual você não trabalhou, uma herança que é sua, não por causa do que você fez ou faz, mas por causa de quem você é. Neste caso, como um crente da nova aliança em Jesus, você pertence a Jesus e tem uma herança comprada por sangue em Cristo, como a semente de Abraão. Você, amado, é um herdeiro de acordo com a promessa de Deus. Agora, há muitas promessas na Bíblia. Mas qual é a promessa que Deus fez para Abraão? Não podemos reivindicar essa promessa se não sabemos o que é. Precisamos ir à palavra, usar a Bíblia para interpretar a Bíblia, para estabelecer qual é a promessa. Se nós estamos lendo em Gálatas, qual que é a promessa? Dizendo que nós somos herdeiros, as promessas que Deus fez a Abraão, somos descendentes de Abraão, então somos plenos herdeiros dessa promessa. Então vamos lá. O que a Bíblia relata sobre essa promessa? Vamos encontrar a resposta em Romanos 4. Vamos lá? Romanos, capítulo 4, versículo 13. Diz assim: porquanto não foi pela lei que Abraão ou sua descendência, somos nós, recebeu a promessa de que ele havia de ser o herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Então, o que está dizendo aqui? Que Abraão recebeu a promessa de ser herdeiro do mundo. Vamos lá. A promessa a Abraão e sua semente, ou seja, você e eu, é que ele seria o herdeiro do mundo. No texto grego original, a palavra mundo aqui significa cosmos. Ou seja, seu significado inclui todo o círculo de bens terrenos, dotações, riquezas, vantagens e prazeres. Agora é disso que você é herdeiro, por meio da obra consumada de Jesus. Em Cristo você é herdeiro do mundo. Seus bens, suas dotações, suas riquezas, suas vantagens e seus prazeres. Esta é a promessa que Deus fez para Abraão e sua semente, ou seja, para mim e para você. Não se desculpe por isso, é sua herança em Cristo. Aleluia! Podemos meditar nessa mensagem e simplesmente encher o nosso coração de gratidão, encharcar o nosso coração de gratidão a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que está consumado.
E nós, se tivermos que nos esforçar para algo, seja para aprender a receber do Senhor. Aprenda a abrir mão da sua justiça própria e aceitar a justiça que vem de Deus por intermédio de Jesus Cristo, que nos justificou para sempre. Medite nessas palavras, leia novamente esse contexto de Gálatas 3 na sua, Leia, medite, leia todo Gálatas, Gálatas, o capítulo 3, leia toda a perícope, ou seja, todo o contexto. Você não isola um versículo, existe um contexto. Hoje eu estava fazendo a caminhada e eu estava ouvindo Deuteronômio, eu estou finalizando o Pentateuco, e lendo Deuteronômio, eu fiquei perplexa. Quando Deus revela a sua graça em Deuteronômio 9, meu Deus, o que foi aquilo? O que foi aquilo? A essência de Deus, ela é imutável. Ela é a mesma desde sempre. Em Deuteronômio 9, depois você leia com o tempo, medite nisso, mas Deus mostra ali que a sua justiça, quando ela nos encontra, ela vem para substituir a justiça própria. A justiça própria é a mãe de todos os pecados. A justiça própria, ela incita em nós o mérito, é o que eu fiz, é o que eu faço, e é por isso que eu sou abençoado. Mas a justiça de Deus não depende de nada de que venha do homem, porque o homem por si mesmo não se justifica. Ele não consegue se salvar. Por isso, Jesus veio para nos salvar. O plano de Deus de trazer redenção a nós, o plano de Deus de nos resgatar desse corpo de morte, como Paulo fala, né? Quem me livrará deste corpo de morte? O Senhor nos livra deste corpo de morte. É Jesus que nos livrou dessa sentença de morte que havia sobre nós, porque a justiça própria não salva ninguém. O que nos salva é a bondade, é a misericórdia do nosso Deus. E Ele enviou o seu único Filho para morrer em nosso lugar. Aleluias! Ele veio para nos justificar, Ele veio para nos trazer a justiça de Deus, nos revestindo da sua pessoa. Olha, entender sobre as diferenças da antiga aliança e a nova aliança é crucial para você entender o verdadeiro evangelho. Entender o que Cristo fez com profundidade, isso é vital, vital. Amém? Então, ficamos com essa mensagem, medite nisso, guarde ela no seu coração, peça para o Senhor, Pai, me revele a tua pessoa. Faça a oração que Paulo fez em Efésios 1, que diz assim: Senhor, me dê sabedoria. Me dê revelação da pessoa de Jesus. Senhor, na verdade, Paulo faz uma oração para os crentes de Éfeso. Então ele pedia assim: Senhor, peço sabedoria para esse povo. Peça revelação da tua pessoa, da pessoa de Jesus. Peço olhos do coração iluminado. E ele explica o porquê. Ele explica, ele diz:
Dê sabedoria para que possais compreender o real chamado. Revele a pessoa de Jesus para que nós não desperdicemos nada da nossa herança. E olhos do coração iluminado para que possamos contemplar a portentosa força do Senhor. Para Deus não tem nada impossível. Pedimos isso, Senhor. Pedimos isso para nós. Pai, obrigada pela Tua palavra. Obrigada pela Tua bondade e misericórdia que nos alcançou. Obrigada, Senhor. E nessa manhã, nós colocamos a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, todas as nossas atribuições, entregamos em Tuas mãos, pedimos ajuda para poder administrar com sabedoria, guiados pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Declaramos então, diga comigo, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou grandemente abençoada, altamente favorecida e profundamente amada. Glória a Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tenham um dia incrível na presença dele. Shalom.